Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Esperar o pessoal chegando. Oi, quem chegou? Quem chegou já fala oi. Vocês estão me vendo, me ouvindo certinho? Hoje eu estou com um celular velho de novo, né? Sandra, olá, boa noite para você. Michele Alves, oi. Camila, oi. Beni, oi. Tudo bem com vocês? Então, é, hoje eu estou sozinha, né? Fernando saiu para levar um amigo lá na consulta, né? Porque o amigo dele não entende direito japonês, aí o Fernando sempre vai para traduzir para ele, né? Dinara, oi, tudo bem? Regina, boa noite. Bárbara, boa noite para você. Tudo bem? Então, aí à tarde eu tenho meu cardiologista, né? É... É a Sandra, panela velha que faz comida boa. Também estou com o meu céu velhinho. Ah, é que eu não gosto muito desse, que fica meio escuro, né? E eu gosto mais do outro, que é o celular do Fernando. Maria Luísa, oi, boa noite. Rita, oi, tudo bem? Boa noite para você. Então, aí à tarde, como eu estava falando, né? Eu tenho consulta com um cardiologista hoje. Eu preciso ir lá buscar meus remédios. E ele vê como é que tá, né? As minhas alergias e tal. E também ele sempre pergunta na parte do psicólogo, quer dizer, psiquiatra, né? Ele sempre pergunta como é que tá, como é que não tá, se tá bem, se não tá bem. É, e ele sabe que tem que ter paciência, né? E ele ri quando ele fala, não, você tá bem, né? Ele é bem assim, é um senhorzinho, velhinho, tarado. Ai, ai, ai. Então, e falando em outras coisas também, teve uma pessoa que falou para mim assim, que no meu bolero para iniciantes, né? Ela disse que eu estava usando a agulha 3 milímetros e ela também estava. Olha só, né? Que o ponto dela tava ficando, que a agulha dela parecia ser maior do que a minha, sendo que a minha agulha de 3 milímetros, eu vou pegar aqui para vocês verem, de vez em quando eu mostro que ela é do Brasil, ela é da Correntes. Não sei se vocês vão dar para ver, porque fica meio ruim, né? Essa câmera é horrível. É de 3 milímetros. Eu comprei no Brasil. Eu trouxe do Brasil, né? Essa agulha aqui eu já usava, né? Fazendo meus crochê lá no Brasil. Aí ela perguntou a marca. Então, a marca é da Correntes, é agulha do Brasil, né? Ela tá. é, Bom, aqui só tem o símbolo, né? Eu não enxergo muito direito, tá? Mas tá IND, que é indústria, né? Aí tá o símbolo da corrente.
e tá escrito BRA, Brasil, né? Ok? Então é o seguinte, se caso vocês forem fazer uma blusa minha, né? Que seja qualquer peça que vocês forem fazer. Eu sempre falo, agulha é o mais importante. Por exemplo, se eu estiver usando agulha que não tem no Brasil, que é 2,3 milímetros, eu acho que não tem, né? Eu não sei hoje em dia, né? Hoje em dia deve ter. E aí vocês falam para mim se tem ou não tem. Se vocês já viram no armarinho uma agulha de 2,3 milímetros, que é o número 3, tá? Ai, essa câmera é horrível. Aí vocês fala para mim se existe no Brasil agulha 2,3 milímetros ou não. Tem sim. Então, olha só. Porque eu uso uma linha, que é essa daqui, ó. Eu gosto de usar bastante essa linha, que ela vai com uma agulha de 1 milímetro a 1,75, né? E eu gosto de usar ela com essa número 3, que é de 2,3 milímetros. Por quê? Porque meu ponto, ele não é largo e nem apertado. Ele é normal, né? Bom, eu acho, né? Às vezes o meu ponto fica um pouquinho mais apertado no dia, né? Mas depois volta ao normal, né? Então, a peça, ela não fica assim com uns pontos largão, né? Não fica aquela coisa assim exagerada, muito largo, né? Como eu tô fazendo aqueles filé, que eu vou fazer a blusa, e os pontos fica assim, ó, tudo certinho, não fica aquela coisa larga, né? Por quê? É... Porque na hora de eu fazer, se vocês observarem bem do jeito que eu faço, eu não puxo a agulha. Você não deve puxar a agulha, né? A não ser que for preciso. Quando eu falo assim, ó, vocês dão uma puxadinha assim e tal, para deixar mais largo. Tem gente que puxa demais, então fica aquela coisa muito larga. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma blusa com que seja qualquer agulha, né? No caso do meu bolero, eu usei a 3 milímetros. Então, vocês usam a 2,5 milímetros e vê como fica, né? E ou tenta usar aquela mesma agulha, mas não puxando. Vocês têm que treinar. Por isso que eu posto bastante ponto para vocês poderem fazer para treinar também, né? E logicamente vocês vão estar aprendendo, né? Os pontos, né? É, e vocês vão começar a memorizar. Sempre quando eu falo, esse ponto é o múltiplo de tanto mais tanto, por exemplo, né? Eu falo. Aí, quer dizer, vocês sabem que aquele múltiplo, se você for fazer 2, 3, 4, 5 vezes, né? Aí você sabe o tamanho que vai ficar e tal, não sei o quê. E cada desenho é um múltiplo. Então, vocês acabam memorizando isso daí também. Isso é muito importante. Para quem faz crochê, é importante aprender. Então, quando você não sabe fazer um múltiplo né? O múltiplo do ponto, você olha assim, você fala, não, eu preciso fazer uma blusa e eu quero fazer no olhômetro, né? Você não sabe um múltiplo, né? Mas sabe fazer no olhômetro. Então, o que que você faz? Você faz uma correntinha bem grande, né? Faz uma correntinha bem grande, você faz o ponto, o que sobrar, vê lá, mede, né? O seu tamanho. Michele, espera só um pouquinho que eu já falo com você. Tô vendo você falando, né? Direto. Então, se você vê que tá bom pro seu tamanho,
Aquela que sobrou, você desmancha. Se você contar os pontos, você vai acabar descobrindo o múltiplo do ponto, né? Tá bom? Um desenho é um múltiplo. O ponto extra é para você conseguir fazer certinho. Começar, terminar da mesma forma, ou começar e terminar diferente, mas que dê certinho, né? Eu já expliquei várias vezes sobre o múltiplo, né? Que é muito importante vocês aprenderem, né? Tá bom? Bom, deixa eu ver o que que a Michelle tá falando. Que ela... Oi! Regina, usa agulha da tela, tela nipo com duas pontas, sem problemas. Michelle, amei sua touca, muito fofa. Ah, isso aqui não é touca, é meu chapéu. É que eu gosto de usar ao contrário. Eu gosto de usar ele ao contrário. É que senão tampa aqui. Aí vai ficar mais escuro ainda. Por isso que eu coloquei ao contrário, né? Mas quando eu saio, tem sol, eu gosto de usar a abinha pra frente. Porque eu uso óculos, reflete demais, né? O sol. Aí eu tenho que colocar a abinha. Aí eu fiz um chapéuzinho. Uma boina, né? Tem no meu canal, hein? Já vou avisando. Tem no meu canal. Só procurar lá, boina. Aí você coloca lá, boina ou boina com aba, Lovinha Ná. Eu não lembro o nome que eu coloquei. Mas só você colocando Lovinha Ná, que vai aparecer tudo que é meu, que tem nesse título, né? Boina com aba, ou sei lá o que. Gorro, tá bom? Fica fácil de procurar. Então, era mais isso que eu queria falar hoje, né? Tipo, vão treinando bastante, fazendo os pontinhos, né? Aí você vê que eu fiz pequeno, faz maior, né? Do tamanho que você quiser. Você faz aquela amostra e vai fazendo todo dia um pouco. E observa bastante do jeito que você faz o crochê. Começando da correntinha até os pontos. Ponto baixo, ponto alto, meio ponto alto duplo. Você tem que observar como você faz, né? Aí vocês olham como eu faço. Então, quer dizer, eu posso usar agulha bem maior do que tá na descrição aqui do rótulo, né? Sem problema algum, né? Não fica aquela coisa largona. Porque se, por exemplo, eu faço uma blusa muito larga, né? Conforme eu for usando, lavando e tal, o crochê ele pode esticar um pouco, né? Apesar que eu tomo muito cuidado na hora de estender as minhas blusas. Tanto é que quando porque o Fernando que estende as roupas para mim, né? Por causa do meu braço eu não posso esticar, né? E com uma mão é meio complicado, né? Segurar a roupa e pôr o pregador. Então, é ele que estende. Quando chega na blusa de crochê, ou ele pergunta para mim como eu devo fazer, ou ele fala para mim estender, né? Então, eu sempre estendo na mureta, né? Nunca no varal, porque senão estica, né? E, como que fala? Eu coloco na mureta, aí eu coloco aquele esfregador grande, que eu não sei se tem no Brasil, aquele esfregador bem grande, né? Aquilo é para prender cobertores e tal, porque japonês tem costume de pôr os cobertores no sol todos os dias, mesmo no inverno. Aí eles ficam batendo, tirando poeira, porque é tipo assim, quando você dorme, você sua demais, né? E o cobertor ele pode manchar.
Então eles colocam bastante no sol, porque não pode ficar assim, lavando assim, né? De qualquer jeito. É, porque os cobertores daqui do Japão é diferente, bem diferente do Brasil, né? Não pode ficar lavando assim, né? Tem que, se não me engano, lavar a seco. E é caro para lavar a seco, né? E não é uma peça gigante. Então, eles fazem muito isso. Coloca na mureta, pega sol, fica batendo, tirando poeira, e vira, e faz isso. Agora, quem esquecer no dia de chuva já é Elvis, né? Aí, né, é complicado. Tem uma pergunta sobre um dos para que você postou no YouTube. Sandra, não entendi. O ponto fantasia de duas carreiras intercalados. Tenho foto de uma saia saída de praia e gostaria de te mostrar para saber se é o mesmo. Luísa, bom dia, boa noite para você. Sandra, se não for, como posso te mostrar o que tenho? Também, se for diferente, você poderia fazer o vídeo para nós? Ficaria agradecida dos pontos. Então, na descrição tem meu e-mail. Manda para o meu e-mail, porque no meu e-mail é mais fácil para ver a foto, né? Se, por exemplo, você manda lá no Instagram, por exemplo, eu não tenho como ficar dando zoom, né? Lá não tem como dar zoom na foto. E muitas vezes eu não enxergo, né? Porque eu tenho que olhar pelo celular, aquela coisinha assim, eu não enxergo. Então é mais fácil você mandar pelo e-mail, porque qualquer coisa eu vejo pelo o celular, que aí dá para dar zoom, né? Eu salvo a foto e dou zoom ali, ou eu olho pelo computador, que aí a foto fica bem gigante, né? Tá bom? Então, aí abaixo na descrição eu sempre deixo meus contatos. Aí você pode mandar para o meu e-mail, ok? Ficarei aguardando, hein? Tá bom? Michele, aí neva e também não tem tanto sol como aqui no Brasil. Aqui tem sol todo, aí, ó, tá sol todo dia. Essa claridade aqui é do sol. Aqui é como no Brasil, né? Aqui neve, onde eu moro, aqui não. É raro. É muito raro nevar aqui, onde eu moro. Aqui nevou, assim, né, deixar até o chão um pouquinho branquinho, há uns 6 anos atrás, sei lá, por aí, né, por aí. Aqui não neva. Aqui cai uma sujeirinha assim e acabou, né? Esse ano quer dizer, o ano passado, né, no caso, eu até filmei, foi o ano passado, eu filmei que tava nevando, ou foi esse ano, agora em janeiro, não lembro, depois eu dou uma olhada, se der eu posto lá no Instagram, então me segue lá no Instagram que você vai ver os foquinhos, miserável. Aqui é litoral, né? E a montanha fica mais ou menos a 200 quilômetros daqui, né? E lá neva bastante. Pra cá, não, né? Dependendo da região do Japão, neva muito, muito, muito mesmo. Enquanto aqui tá calor, saindo sol, lá já tá nevando. Vou, identificar o assunto do e-mail como artesã Sandra. Terminando a live, te envio arigatô. De nada. Tá bom. Eu espero, fico aguardando. Tá bom? Aí você pode mandar lá e tal. Porque, olha só, eu posto tantos pontos, né?
que você fala, é, é ponto de duas carreiras intercalado. Vixe, não sei qual deles, porque eu posto um atrás do outro. Eu faço vários em um dia, né? Quer dizer, faço, agora eu estou fazendo três, né? Aí eu coloco três, três, aí eu dou o celular pro Fernando, e o Fernando, ele que edita os vídeos e posta para mim no YouTube. Aí, de vez em quando, sou eu que edito no, no YouTube, ou é ele, quando eu estou muito ocupada, né? Aí, não lembro. Então, quando você vê as fotinhos que eu falo para ele, né? Coloca essa foto dentro do vídeo para as meninas ver. Aí, às vezes, ele deixa desse tamanhozinho. Aí eu falei para ele, não adianta falar para ele. Faz, deixa maior para as meninas ver, deixa maior para as meninas ver. Não, ele deixa desse tamanhozinho. Ele que faz aquelas aberturinhas, né, escritas, né, tal, no começo, logo no começo do vídeo, ele que faz isso, tal. É ele que edita. Eu não edito o vídeo, porque senão eu tomo muito tempo, né? Ele fica ali, ó, horas editando, né? E no meu caso, enquanto ele está editando, aí eu tô adiantando outras coisas aqui, né? Tô correndo para adiantar muitas coisas aqui. Aí fica nessa. Eu faço 6, 9 vídeos e mando para ele. Aí ele vai lá e edita enquanto eu tô fazendo outras coisas, né? Ou senão eu tô arrumando as coisas para semana, né? E para arrumar as coisas para semana também eu demoro horas, né? É coisa assim, por exemplo, uma semana, 7 dias, então eu tenho que procurar 7 coisas. E até procurar essas 7 coisas demora. Não é assim, pá, pum, já tenho ali. Não é assim. Tudo é difícil. Tudo é difícil, nada é fácil. Nura, bom dia, boa noite para você, tudo bem? Então, é bem complicado esse negócio, não é assim, de coisa de 5 minutos eu já faço. Não, tudo é demorado, tudo é demorado. Por isso que muitas pessoas perguntam para mim, ah, você vende o gráfico? Eu vendo o gráfico. Por quê? Porque eu levei horas e horas e dias procurando, né? Não foi assim, coisa assim, que eu já bato ali, já cato aquilo, aquela primeira coisa que eu vejo. Não, eu saio procurando, 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 para saber se tem um gráfico inteiro, para ver se, tipo, às vezes não, eu acho bonito aquilo lá, mas não tem gráfico e tal. Eu vou no olhômetro, né? Faço no olhômetro e é só quando eu gosto, né? Às vezes eu pego aqueles negócios de site pago, eu já fiz uma sainha no olhômetro, copiei, e eu falei, vixe, será que vai dar rolo isso? Eu copiei tudo, fiz. E era pessoas que vendem, né? É meio complicado fazer isso, né? Mas eu fiz uma vez só. É Freud, né? A pessoa fez com tanto carinho lá para vender e eu fui lá e só no olhômetro já fiz rapidinho e postei aí. Eu não lembro nem mais o que que era. Ah, era uma sainha, se não me engano. Era uma sainha, né? É, nada que é assim, nada vem fácil, nada é fácil de fazer, nada é fácil de conseguir, né? É bem trabalhoso, né? E eu gosto de fazer isso, né? Me ocupa meu tempo, né? E também esqueço de várias coisas. Quando eu tô procurando lá gráficos e tal, né? Procurando as coisas, eu fico lá tão entretida naquilo que o Fernando fala comigo, eu não escuto nada. É bem assim, tá bom? Bom, gente, era só isso que eu vim falar, né? Tenta sempre estar
aprendendo, né? Sempre observando, né? Isso é muito importante, né? Para quem faz crochê. Porque tem pessoas que falam que tem um ponto normal e quando vai ver é apertado, né? E ela acha que tá normal, porque tá tão acostumada, né? Que ela acha que tá normal. E ou quando o ponto é muito largo, né? Aí às vezes as pessoas culpam até a gente, não ela própria, né? Ela não vê o próprio erro, né? Ela culpa a gente, ah, não deu certo porque não sei o quê, né? Mas é complicado isso daí, né? Então tem que treinar. Eu sempre falo, né? Uma vez uma menina falou assim: Nossa, por que que o seu ponto fica? Você faz uma carreira de ponto alto, fica tudo bem retinho? Porque eu sempre faço da mesma forma. E para chegar nesse ponto, eu treinei bastante, né? Para ficar retinho. Então sempre tem que estar treinando para conseguir melhorar, né? E tenta também não, né, não ficar culpando os outros, né? Você tem que ver do jeito que você faz, observar do jeito que você faz, porque a minha agulha é a mesma que você está usando, né? Então, se o seu ficou muito grande ou muito pequeno, é porque alguma coisa está errada, né? Então tem que procurar sempre aprender, né? Treinar bastante, né? Treina bastante. Eu faço crochê desde os meus 8 anos de idade. E agora, olha só, né? Quantos e quantos anos já se foram, né? Eu- Muito. E só de aqui para vocês, fazendo crochê todos os dias e tal, também não tá fácil. 12 anos já se passaram, né? E fevereiro, esse canal vai fazer 4 anos. Esse canal. Foi rapidão. Passou assim, ó, né? Eu já tinha outro canal faz tempo, né? Aí eu fechei aquele e vim pra cá. E esse ano vai estar fazendo esse ano, agora fevereiro, dia 12 de fevereiro, vai fazer 4 anos. Então é isso aí, né, gente? Bora crochetar, bora, né? Treinar, aprender, né? E fazer crochê. Faz crochê, né? Vende, é, ganhar um dinheirinho extra, né? Que é muito bom. Pena que eu não posso fazer isso, senão eu cataria. A minha vontade era ter, sabe aqueles negócios de. Aqui tem. Fala. Eu não sei como é que chama direito aquele negócio, sabe? Que você pendura as roupas, né? Então, eu queria ter um daquele para colocar aqui, ó, na sala, para mostrar quantas peças eu já fiz. Sem contar aquelas que eu já desmanchei, que eu já dei, que eu já, sei lá o que que eu fiz. Ah, e falando de desmanchar e tal, essa daqui que eu tô fazendo, eu desmanchei o vestidinho que eu fiz, né? Então, eu desmanchei aquele para poder fazer esse. Quer dizer, mais uma peça que eu desmanchei, né? Porque eu não tinha linha, aí eu tinha prometido, eu não tive como comprar, né? Então, Bárbara, chama Arara. Isso, Arara. É isso mesmo. Eu queria ter um daquele para mim pendurar assim, ó, né? Para mostrar para vocês cada blusa que eu fiz, cada coisa que eu fiz. Meu guarda-roupa não tem mais nem lugar de guardar, né? Não tem mais lugar. Tá hiperlotado. Eu tenho um gaveteiro gigante, enorme, que ali eu tenho que afundar o negócio lá, empurrar e tem dentro do meu guarda-roupa também. Vixe, tem muitas peças, né? Tem muitas mesmo.
E eu tô fazendo mais ainda. E o Fê não liga, né? Ele é bem sossegado, tranquilo. Ele fala assim: ah, faz quando você quiser, né? Aí você quer fazer? Você não queria fazer? Às vezes ele olha e fala assim, para me deixar feliz, né? Ele fala, vai lá e, né? Igual ele comprou essas linhas aí. Eu fiquei de olho assim, olhando umas linhas lá, ele olhou essa daí, ele falou assim, ah, você quer comprar isso aqui para você? Né, e tal, olha, tá baratinho, que não sei o que, compra, compra. Aí eu fui lá e comprei, falei, tá bom então, eu vou comprar. Eu não ia comprar nada, porque eu tava vendo uma linha lá, uma outra, que era mais clarinha, só que tinha só um pacote. Um pacote não dá pra fazer nada, né? Aí ele comprou três dessa. Aí essa daí dá pra. Eu falei, ele falou, três dá pra fazer a blusa? Eu falei, dá pra fazer uma blusa. Eu falei, nem com 10 não ia dar, porque pela quantidade de, né? Só se eu fosse fazer uma blusa com manga bem curtinha, aí daria. Mas eu tô vendo se eu faço ela de manga comprida, eu não sei. Eu vou ver o modelo, eu vou procurar um modelo, né? Ver se eu consigo achar um modelo que fique legal com essa linha. Não é fácil, né? Mas vamos ver um modelo com manga comprida para mim usar no outono, inverno, né? Ela é um pouco grossa, então daria para fazer uma coisa assim para usar nessa estação, porque eu só faço para calor, né? Só faço para calor, pro verão, né? Então vamos ver se eu consigo fazer para uma, pelo menos pro outono, inverno, né? Aí é bom para vocês fazerem, já adiantar e quem sabe, né? Já espera o frio. Aí no Brasil não é tão frio assim. Dá para vocês usarem sossegado, tranquilo. Ah, Sandra, com seu talento, você vai fazer uma blusa bem bonita. Então, eu tenho que procurar essa blusa, porque não é fácil, né? Igual aquela linha bem colorida. A linha bem colorida, nossa, é complicado de fazer, né? Não é qualquer blusa que fique legal. Então, você tem que procurar olhar bem, ver bem o ponto. Eu tinha achado uma, mas ai, eu não tava com cabeça para fazer aquele ponto. Aí eu desisti. E ficava bem com a linha colorida. Só que, ai, não. Eu falei, não, eu já tô errando desde o começo, então deixa quieto, né? Já desde o começo tô errando, não dá não. Acho que o Fernando chegou, tô ouvindo o carro. Carro bem silencioso, deve ser do amigo dele. Bom, gente, eu vou lá, porque ainda não tomei café. Tava esperando o Fernando chegar para tomar café. Bora lá, né? Crochetar. Ah, Sandra, ultimamente não tenho feito nada. Jéssica, oi, bom dia, boa noite para você. Você chegou agora? Nossa, bem agora que eu tô saindo, eu vou tomar café. Artesã, quando eu faço é para consumo de casa e presentear. Ah, é para o meu consumo mesmo, porque e para presentear também, né? De vez em quando eu saio dando algumas coisas porque não tem mais onde guardar, né? Hoje cuido de mamãe com Alzheimer. Nossa, eu conheço uma amiga também, uma grande amiga, né? Ela cuida da mãe dela que tem Alzheimer também. Jéssica, foi agora, né, menina? E eu tô indo embora. Michele, tenha um ótimo dia. Obrigada, Michele. Obrigada, meninas. Sandra, estarei esperando seu e-mail, tá bom? Vou estar aqui mesmo. Só vou ali tomar café. Tá bom? Aí depois eu dou uma olhada. Bárbara, tenha um excelente dia, ótimo final de semana. Obrigada por nos ensinar com tanto carinho. Obrigada, Bárbara. Ótimo final de semana para todas vocês. Ela em abril fará 92 aninhos. Nossa, meu Deus. Ai, tomara que chegue no 100.
vou tá aqui torcendo e rezando, né? Porque não é fácil, né, Sandra? Eu sei como é difícil. Beijos e que Deus te abençoe. Deus abençoe vocês todas. Tchau, beijo. Fica com Deus. Ótimo final de semana para todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.